Olá, meus irmãos, bem-vindos a mais um dia da nossa preparação à consagração a São José. Estamos aqui no 8º dia da nossa caminhada, com São José, e vou começar aqui com a mesma coisa que eu comecei na última sexta-feira, falando dessa frase do Papa Bento XVI, que fala: o exemplo de São José é para todos nós um forte convite a desempenhar com fidelidade, simplicidade e humildade a tarefa que a providência nos destinou. É isso, Então vamos lá, com São José nessa caminhada, aprendendo com ele a ser simples, ser fiel e ser humilde. Eu vou falar aqui para vocês, quem está pela primeira vez escutando, a gente está desde o dia 14 de fevereiro nessa caminhada, até o dia 18 de março, fazendo o nosso aprofundamento com São José para a nossa consagração. E a gente vai ter essa preparação. No final a gente precisa fazer a nossa confissão, sincera, imbuída da presença de São José, e depois participar no dia 19 da missa e fazer a nossa consagração, que está no nosso roteiro, que vocês podem baixar lá no blog.cançãonova.com/Brasília, e vocês vão ter todo esse roteiro de preparação, porque também, além de você nos acompanhar conosco todo o texto aqui, você vai também ter no final um texto para você ruminar sobre aquilo que a gente estudou no dia de hoje. E a gente, hoje, o dia 8, a gente vai ver São José, o pai na coragem criativa. E aí a gente vê mesmo esse São José criativo e corajoso, A gente tem duas passagens que diz muito disso, Mas, para começar, a gente vai fazer o nome do Pai e pedir que São José nos acompanhe nessa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. E essa reflexão a gente vai começar falando dessa buscando o crescimento espiritual. É um trechinho que tem no início que motiva a nossa busca, desse crescimento espiritual junto com São José. A coragem criativa de São José para vencer todos os obstáculos em vista da vida de Jesus e de sua esposa me impulsiona a me empenhar de vencer todos os desafios e obstáculos que se apresentarem na minha vida, sempre com fé na divina providência. São José, como eu falei já antes, tem duas passagens que fala bem dessa coragem de São José. Primeiro, uma das passagens a gente pode refletir, é a de São Lucas, capítulo 2, no versículo 6 e seguinte, que fala de como São José viveu a experiência de ir para Belém, porque precisava fazer o recenseamento lá, dele, porque ele era da família de Davi,
da descendência de Davi, né? E todos da descendência de Davi tinham que se recensear em Belém. Imagine só, né? E Nossa Senhora já estava nos últimos dias da sua gravidez. Mas ele tinha esse dever, né, de ir lá, né? Essa responsabilidade. E ele foi. Né? Quando eu fui para a Terra Santa, eu fiz uma peregrinação, né, junto com um grupo da Obra de Maria. Eu fui para fazer um trabalho de conclusão do meu curso de rádio e TV, comunicação, rádio e TV, e nossa, eu vi a distância, né? Que é de Belém, de Nazaré para Belém, e como que é difícil o caminho, né? Porque assim, antes de ir lá, eu pensava que o deserto, né, seria ali areia e tal, mas é pedra, né? Um caminho cheio de pedras, né? A Galiléia tem verde, tem plantações, tudo, mas quando vai subindo para Jerusalém, né, Jericó, ali perto do Mar Morto, a gente vai vendo que como é deserto, né? Como que é cheio de pedra, como que é quente, né? E seco. Então é um caminho muito difícil, né? Imagina a esposa também grávida, a dificuldade que foi fazer essa trajetória, né? Ali já, vamos dizer assim, perto nos 9 meses, né? Mas São José, ele tinha essa experiência com Deus, essa intimidade com Deus, né? E falou, e com certeza no coração, né, confiou na providência de Deus, né? E foi. E chegando lá, aquele desafio de encontrar um lugar para ficar. E ele encontrando as dificuldades, mas na dificuldade ele não parava, ele não parou, né, nas dificuldades. E assim é na nossa vida, né? As dificuldades vão acontecer, vão se apresentar, mas que a gente possa, como esse São José, né, que diante da dificuldade ali, ele não desanimou. E com aquilo que a providência providenciou, ele fez o melhor, né? Então não encontrou uma hospedaria, mas o lugarzinho ali no estábulo que ele achou, né, que foi disponibilizado para eles ficarem, ele arrumou com certeza com maior zelo, carinho, para que Jesus ali nascesse. Foi corajoso e não parou na dificuldade, foi criativo, né? Não, aqui, com certeza aqui nessa manjedoura, eu vou arrumar, Jesus vai ficar bem, tal, vai ficar quente. Então, aí a gente já encontra, já vê, né, como que a gente pode aplicar na nossa vida, né? A gente tem, com certeza, cada um de vocês tem suas dificuldades diferentes, não são iguais, né? Mas Deus vai providenciar se a gente confia, né? E se a gente não desiste, se não desanima, se a gente é corajoso, enfrenta, né? Como São José. Então é uma graça e assim a gente fica pensando, mas como que eu vou conseguir isso, né? Mas é uma graça do Espírito Santo. Essa criatividade não é uma criatividade humana, é o Espírito Santo de Deus que nos dá essa graça, né? A coragem, até mesmo um dom do Espírito, né? Essa coragem. Então, possamos pedir, né, mesmo, e nos espelhar em São José para buscarmos essa coragem que ele tinha, né? Que ele tem, né, como um pai, que é da Sagrada Família. E também uma outra passagem que a gente pode observar bem isso, né, é a passagem
quando ele vai para o Egito, né? Logo após, né, nasceu o menino Jesus. Imagine só, né? Que desafio, né? Ele sabe, ele é avisado pelo mensageiro de Deus, né, que Herodes quer matar as crianças, o menino Jesus. E aí ele já, assim, com certeza ele já tinha uma experiência de vida, né, já sabia, porque com certeza ele não ia para o Egito sem saber o caminho, mas talvez pela profissão dele de carpinteiro, ele já sabia o caminho, ou talvez ele já tivesse ido no Egito, né? A gente não sabe, mas o fato é que que era uma caminhada mais longa ainda, né, de ir, né? E os desafios que ele ia enfrentar, de chegar lá num lugar, conseguir um trabalho, um lugar para ficar, né? Um desafio enorme, mas confiando na providência de Deus, confiando no auxílio de Deus, ele foi corajoso também, e pegou o menino Jesus e a Virgem Maria e foi, e desbravou aquele lugar, né? Então, assim é esse São José corajoso, esse São José que nos impulsiona para frente a não ficar parado. Ele poderia muito bem ficar na dele, não, eu tenho essas dificuldades, eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou me proteger por aqui mesmo, eu não vou por recenseamento, porque tem isso, tem aquilo, tem essa dificuldade ou outra, né? Mas não, ele era um homem obediente e um homem de responsabilidade. Nós como cristãos, precisamos ser pessoas responsáveis por aquilo que a gente tem para fazer, precisa fazer, né? A gente não pode levar com a barriga, né, a nossa vida, né? Não, precisamos ter responsabilidade, né? A providência vai nos colocando situações para que a gente possa fazer. Deus conta conosco, né? Deus contou com São José, né, para que ele fosse esse guardião da Sagrada Família, que ele ensinasse a Jesus, que ele fosse esse pai exemplar para Jesus, que não se eximia das responsabilidades do dia a dia, das coisas, da sociedade. Então, assim precisamos ser nós, cada um de nós. Não nos escondermos, mas pedindo o auxílio e a intercessão de São José, possamos ser esses homens e mulheres corajosos também. E assim, a gente pode continuando, né, nessa reflexão, ver, né, da importância de confiar na providência de Deus, né? Por nós só, a gente não consegue, por a gente só, com certeza. A gente vai errar, a gente não vamos conseguir realizar com eficiência, com sabedoria, mas confiando nessa providência de Deus, que não é só uma questão financeira, material. A providência de Deus na nossa vida são os acontecimentos. Às vezes, uma dificuldade na nossa vida é uma providência, né? E muitas vezes passa como simplesmente só uma coisa ruim. Mas não.
muitas vezes é providência, né? É a providência de Deus para a gente crescer, para a gente amadurecer, para que a gente seja vitorioso, né? Para que a gente enxergue a ação de Deus na nossa vida, para que a gente saiba o nada que nós somos, a nossa pequenez, né? Para que a gente volte, se converta, né? Muitas vezes as dificuldades da nossa vida são motivo de conversão. Que, talvez se essa dificuldade, se esse problema não acontecesse, a gente continuaria caminhando errado, ou para o abismo, ou para a morte. E esse acontecimento, essa providência, nos livra da morte, nos livra do mal. Então, também nesse mês de São José e nessa preparação, pedir para São José esse olhar espiritual nas coisas, nos acontecimentos, né? Essa visão espiritual, esse olhar de Deus, né, para tudo que está à nossa volta, que está acontecendo. Então, que a gente possa fazer essa experiência, né, de fato, pegar o limão e fazer uma limonada. Né? São José, com certeza, pegou o limão de não encontrar um lugar para a Virgem Maria ficar e ter o menino Jesus, e fez uma limonada, né, com aquela manjedoura. Então, que a gente faça essa reflexão, que a gente possa guardar no nosso coração essa reflexão, esses fatos, esses acontecimentos da vida de São José. Como que São José se portou diante das dificuldades. Então, mais um ponto para a gente refletir, para a gente ficar atento nesses dias, né? Porque passa, né? Esse tempo de consagração, de formação para consagração a São José passa. Se a gente não aproveitar e não guardar no nosso coração, a gente não faz com que esse tempo, esse momento cresça dentro de nós e dê fruto. Então, deixa que essas palavras, que essas reflexões sobre São José caia no seu coração, né? E que possa produzir muitos frutos, né? Então, essa reflexão toda também do cuidado de Jesus, de São José com Jesus e a Virgem Maria, e do ser corajoso de São José, a gente pode ver isso, essa criatividade e essa coragem também em outras passagens do Evangelho. Mas tem uma que acho que se destaca bastante, quando lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, no versículo 17 seguintes, quando aquele paralítico é colocado pelos seus amigos por cima do telhado para que para que ele chegasse perto de Jesus e Jesus pudesse curar, né? Imagine só, né? Eles, na fé, eles viram aquela multidão e eles falaram, não, é muito difícil chegar com ele acamado assim, perto de Jesus. E aí, o Espírito Santo, com certeza, né, soprou sobre aqueles amigos dele, pegou, colocou ele por cima do telhado e desceu na frente de Jesus, aquele homem. E Jesus fala assim, né,
que a fé deles curou aquele homem. Então, uma criatividade, a gente não ficar parado diante das coisas, né? Então, que a gente possa se espelhar mesmo, né, na palavra de Deus, né, e pedir a ação do Espírito Santo sobre nós para resolver essas situações que estão à sua frente. Eu tenho as minhas, né, e você tem as suas aí. Então, peça ao Espírito Santo. Com certeza ele vai te inspirar e te dar coragem para fazer aquilo que você precisa fazer. Para salvar, talvez, aquela pessoa, né, que é tão amada por você. Para salvar aquela empresa, aquele trabalho, aquela situação na igreja, nas pastorais. Você sabe o que é a dificuldade que você está se deparando nesse momento. É a providência de Deus para a salvação, para que você coopere, né, na salvação do menino Jesus e da Virgem Maria. O menino Jesus, né, ele é representado, né, e Jesus ele fala no Evangelho também que o menino é todo aquele, né, tudo aquilo que fizer a um desses pequeninos, né, é a mim que estás fazendo. E quem são esses pequeninos? Os pobres, os moribundos, aqueles que estão precisando de uma ajuda. Esses são os pequeninos, né, que Jesus se compara e diz que fazendo isso a ele, está fazendo a ele, né? Então, quando a gente cuida de Jesus, a exemplo de São José, a gente cuida do povo de Deus, a gente cuida dos pobres, a gente cuida daqueles que estão precisando de alguma ajuda, que são os pequeninos. E aí, cuidando deles, a gente cuida da igreja, que é a Virgem Maria, né? Que é a representação da Virgem Maria. A igreja é a representação. A Virgem Maria representa, vamos dizer assim, a igreja. E os filhos, o corpo dessa igreja é o corpo de Cristo, é Jesus. Então, que a gente possa traduzir tudo isso, toda a reflexão que a gente está fazendo sobre São José, para a nossa vida prática mesmo, do dia a dia, né? E fazer tudo com amor. Às vezes eu não consigo ir para longe, né? Mas às vezes em casa mesmo, às vezes naquilo que Deus confiou para você, né? Parece pequeno, mas se você faz com amor, você está cuidando do menino Jesus e da Virgem Maria, como São José. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha essa pequena via de fazer tudo com amor, né? Tudo com amor, as pequenas coisas. Então, que a gente possa trazer para o nosso coração, para a nossa vida, né? Mergulhar nessa reflexão de São José, desse patriarca São José. Ele continua cuidando, né, de Jesus, do menino Jesus e da Virgem Maria. Por isso que ele é o patriarca da igreja, aquele que com coragem nos defende. Somos o corpo místico de Jesus. Então, logo podemos considerar que que São José cuida de nós também.
e cuida da Virgem Maria, que é a igreja. Então, que a gente possa pedir essa graça a São José, da coragem, dessa coragem que não nos deixa parado, que não nos paralisa, que nos tira da paralisia do medo. O medo é bom, porque também ele não nos deixa fazer coisas que não devem ser feitas, né? Inclusive o medo de pecar, o medo de desagradar a Deus, mas também o medo ele pode nos paralisar. E que a gente possa pedir essa graça a São José, a intercessão dele, para que o medo não nos paralise, né? Mas que a graça da coragem nos tome conta de nós, tome conta do nosso coração. Não é uma coragem confiando em nós mesmos, mas uma coragem confiando em Deus, na ação de Deus, na ação do Espírito Santo, né? Por um objetivo, também não é uma coragem vã, né? Só para vanglória, né? Vamos dizer assim, né? Mas é uma coragem para que a gente possa agradar a Deus, primeiramente, fazer a vontade de Deus e cumprir a nossa missão, que é cuidar do menino Jesus e da Virgem Maria, como São José. E aí a gente vai finalizando o dia de hoje com a oração que o Papa Francisco sempre, há muito tempo, reza essa oração, né? E aproveitando, falando nele, a gente possa rezar essa oração por ele também, né? Que nesses momentos difíceis na saúde que ele vive, que São José possa ser o auxílio dele, possa protegê-lo, possa cuidar, até mesmo porque ele é o representante da nossa igreja, né? Ele é Pedro. Então, ele rezava assim, ele reza assim, né? Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis. Vinde em minha ajuda nos momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado São José, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. E aí a gente pode dizer, São José, valei-me. Então, finalizando esse dia de hoje, a gente tem uma leitura aqui no texto para ser lida aí por você após esse momento e faça uma ruminação, né? Faça um momento de silêncio. Às vezes você leu e você não tem nada, né? Não consegue tirar nada, até mesmo pelo que você está vivendo, tudo. Faça um momento de silêncio, deixe que essas palavras caiam no seu coração, que essas palavras te fortaleçam, te dê coragem, porque o Espírito Santo, ele vem pela palavra de Deus também. A palavra de Deus é encharcada
do Espírito Santo, que nos renova, nos anima, nos inflama, nos impulsiona. Então, que possamos, como São José, caminhar na fé e confiantes na providência de Deus. Deus abençoe você, que seja um dia abençoado e na presença e com São José. Um grande abraço, até mais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.